Pedofilia. O que te vem à mente quando eu digo essa palavra? Nojo, medo, terror, punição ou impunição? Cautela, abuso, necessidade de vigilância, de controle? Sobre esse tema delicado que é o abuso sexual infantil, nós vamos discutir hoje aqui no TV Câmara Entrevista, e é uma necessidade da televisão brasileira discutir esse assunto com clareza, com firmeza, principalmente uma TV pública que é a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Sobre isso eu converso com Ainder Borba, que é psicólogo, trabalhou durante muitos anos com uma população socialmente mais vulnerável, que nesse caso sofreu com abuso sexual infantil, mas a gente sabe que o abuso sexual infantil, infelizmente, está em todas as categorias, não só de população socialmente vulnerável, como nas outras também que são mais abastadas. Ainder, para começar, seja bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. Obrigado, Sibeli. Prazer estar aqui com você. Me diga um pouco, assim, quem é você, o que você faz, qual a sua experiência em termos de abuso sexual infantil? Eu sou psicólogo, né, como você disse, trabalhei nos últimos 7 anos com crianças socialmente vulneráveis, numa ONG, né, e essa ONG trabalhava com uma equipe multidisciplinar, e o meu trabalho lá, eu desenvolvi um programa que a gente chama de socioemocional. É um programa que ajudava as crianças a elaborar conteúdos educacionais e como ela relacionava esses conteúdos às suas dificuldades de aprendizagem, que é uma forma da gente observar, talvez seja o principal meio assim, da gente observar a questão de dificuldades relacionadas ao abuso, né? A educação, o desenvolvimento escolar, essas observações são importantes. A gente vai falar disso daqui um pouquinho, né, sobre essas características, mas o meu trabalho era esse, de observar. Passei ali, meu trabalho era direto com as crianças, né, eu criei o programa e aí aplicava esse programa. Então, com os conteúdos que iam surgindo, eu ia fazendo os encaminhamentos, né, para a nossa equipe, assistência social, a pedagogia, a psicopedagogia. Então era uma equipe que estava integrada para trabalhar a criança de forma integral, né? E a minha responsabilidade ali era fazer essas observações, né, e construir os casos junto com a equipe. Ainda, quando a gente fala de abuso sexual de crianças, a gente imagina logo o estupro. Mas o abuso sexual, ele não se caracteriza só pelo estupro. Existem outras maneiras que são caracterizadas também como abuso sexual. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Quando a gente pensa na questão do abuso, a gente está pensando no próprio ato, né, de violência contra a criança. Isso é importante a gente determinar, que quando a gente está tratando da pedofilia ou do abuso sexual infantil, a gente está tratando de um tema maior, que é a violência, né? Então, quando a criança é violada, daí vem o termo violência, em algum dos aspectos que constitui, né, a existência daquela criança. Então, a gente vai ver que uma característica frequente em todos os relatos, né, em todos os estudos sobre abuso sexual infantil, é a questão do poder, é a questão da relação de poder que se estabelece. Então, quando alguém se impõe sobre o outro, física ou psicologicamente ou emocionalmente, isso configura um tipo de abuso. Então, o abuso ele se dá em vários níveis, não necessariamente na questão da violência física contra a criança, porque essa é uma arma, né, que ela vai estar presente em todas as circunstâncias que a gente for pensar sobre violência. Geralmente começa com uma questão de confiança, né, e o poder se estabelece ali nesse sentido, porque o mais vulnerável passa a confiar naquele outro que pode ser o seu algoz, né? Vai depois te fazer a violência chegar ao ato. Então, essa é uma característica comum em todos, nesse tema que a gente está tratando, né? De violação de direito, né? De aspectos emocionais da criança. Então, o abuso psicológico, ele se dá, inclusive, e perpetua, né, por mais tempo. As crianças, quando são violentadas,
como elas não têm ainda a construção, né, completa da realidade, ela muitas vezes, e isso é a minha experiência como psicólogo clínico, vai me mostrar que essa criança só se deu conta que aquilo era um abuso anos mais tarde. Isso é comum em adultos que vão tratar a questão da violência que sofreram na infância. Só se dá conta que foi violentada, né, porque naquele momento ali, 5, 6 anos, imagina uma criança que foi violentada por alguém próximo e ela confiava nessa pessoa, e quando ela chega lá na idade em que construiu, né, a sua personalidade, construiu o seu, né, a formação da pessoa já está completa, ali por volta dos 13, 14 anos, ela se dá conta que aquilo não era um ato de amor, era um ato de violência. Isso é muito comum nos relatos de pessoas abusadas. Ela só vai se dar conta que aquela relação não era o que ela imaginava anos mais tarde. Uma criança ela não tem a noção exata de que está sendo violentada nas idades mais tenras, né? Essa é uma característica comum da violência psicológica. Ainda, mas eu já ouvi falar, não sei se você confirma isso, que existem casos de violências que não tiveram necessariamente o toque físico. Sim. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Vamos falar então da característica principal do abusador, que é o medo. Quando a gente está tratando da violência, essa é a principal arma do agressor. O que ele faz? Ele constrói um enredo de ameaça para aquela criança. Muitas vezes ele pode não chegar ao ato, né? Então, é importante definir, né? Porque existe uma violência física, né? E quando a gente vai avaliar e pesquisar, faz um exame de corpo de delito, por exemplo, um exame médico, é possível constatar que houve, né, uma violação ali da integridade física da criança. Mas isso muitas vezes não acontece no primeiro momento. Essa criança ela vai sendo ameaçada. Geralmente, o medo é imposto a ela como uma condição para que mais tarde esse agressor chegue ao ato físico. Isso também é importante dizer, porque quando a gente vai tratar da pedofilia, e o tema da pedofilia ele é sensível por causa justamente desse momento em que o agressor parte ao ato. Porque se a gente for na definição da pedofilia, é uma pessoa que sofre por causa de fantasias, né? Ele tem esse comportamento que vai sendo intensamente moldado ali por um desejo sexual ativo pela criança, mas muitas vezes ele não chega a executar o ato. Então, nesses termos, a gente fica na medicalização, né, na patologização da doença. Existem pessoas que sofrem com isso? Existem. Mas ele não pode ser criminalizado uma vez que ele não chegou ao ato. Mas muitas das vezes ele também impõe um medo, né, já construindo um enredo, né? Geralmente é assim, o agressor nunca vai direto ao ato, ele vai construindo um enredo, conquistando a confiança da criança, geralmente é assim. Por isso que o abusador, o agressor, geralmente é alguém próximo Exatamente. da família. Aqueles casos que a gente escuta falar que a pessoa encontrou com uma criança no supermercado e abusou dela ali atrás das gôndolas, então isso é muito raro. É mais raro, é mais raro. Em contextos em que... É importante dizer que o mais grave na violência, nesse sentido do abuso psicológico, é que se construiu um vínculo entre o agressor e o agredido. Essa é uma característica, quase todos os estudos apontam para isso, principalmente quando o enredo é construído com uma pessoa próxima. E como o programa tem essa intenção, é muito importante ficar atento a quem se aproxima da criança. Quando a gente vai trabalhar com proteção de direitos de criança, essa é uma medida, né, que não é para deixar ninguém paranoico, né, ninguém ficar achando que qualquer adulto que se aproxima da criança tem essa intenção. É porque também as consequências a gente vai perceber na criança, né, a gente vai vendo os sintomas, mas é um engano de muitas pessoas achar que que o agressor é alguém totalmente estranho. Geralmente, as pesquisas apontam para isso, né? Os relatos clínicos apontam que o agressor
é alguém próximo da família. Geralmente é um pai, um padrasto, um tio, um avô. E é por isso que o abuso ele fica mais intenso, porque existe um vínculo de confiança entre aquela criança, né, o agredido, e o agressor. Ele confia. Quando isso não existe, por causa dessa relação próxima, ela é construída, é isso que eu estou dizendo. Então, é alguém que... a gente vê isso, né? Dá uma balinha, né? Constrói um tipo de confiança, leva para passear, senta aqui no meu colo, aquela coisa toda. Com um estranho, isso precisa ser construído até que o vínculo exista. É por isso que o abuso sexual infantil é tão grave. Porque ele parte de uma confiança, de um vínculo de confiança. Quando aquela criança passa a confiar naquele adulto, então ele parte para o ato. Ainda eu tenho 1000 perguntas para você, mas uma delas seria uma criança que passou por esse trauma, tanto físico quanto de perder a confiança. É possível que ela seja curada? É possível, é possível. Vamos pensar em termos de constituição da pessoa humana. A criança, ela tem as etapas, né? A gente estuda isso na psicopedagogia, a própria pedagogia ensina essas etapas de desenvolvimento da criança. Então, se a gente pegasse, por exemplo, o Piaget, ele vai dividir essas 3 etapas, né? Que é famoso no meio da psicologia e da pedagogia, principalmente. A criança, ela tem etapas em que a sua constituição vai sendo moldada a partir da realidade. Uma criança com 5 anos, ela não tem condição de se responsabilizar totalmente pelos atos dela, então ela precisa de um adulto para conduzi-la, para guiá-la. Ali por volta dos 5, 6 anos, ela começa a ter uma noção do outro, do diferente. Isso é chamado de heteronomia, né? É o momento em que a criança começa a ver que tem mais gente no mundo além dela. Nessas 2 etapas, que é a infância, quando uma criança é abusada, ela geralmente não se dá conta de que aquilo é um abuso, justamente por causa daquilo que a gente estava dizendo, né? Da questão da sua relação de confiança. Ela confia no adulto. Agora, quando ela parte ali por volta dos 12, 13 anos, quando ela desenvolve essa fase que a gente chama de autonomia, ela começa a se dar conta do mundo de forma completa. Esse é o momento em que ela geralmente vai se dar conta de que foi abusada. E é o que a gente chama, né, de forma mais comum, de trauma. Uma das maneiras de ajudar é falando sobre. Quando a gente... Mas aí ela consegue falar sobre, sendo que ela já perdeu esse vínculo de confiança com o adulto? Essa é a dificuldade. Então, assim, toda ajuda é importante. Eu estou pensando numa ajuda... Você me perguntou sobre cura, né? A marca vai ser perpétua. Essa marca ela vai levar para sempre. O que eu penso que é possível fazer, e a parte assim, do que eu já fiz, poderia dar vários relatos assim, de pessoas, inclusive pacientes adultos, né? Vou citar uma assim, que me vem à cabeça, eu tive várias, que foi abusada pelo pai. E ela foi abusada em torno dos 5, 6 anos. Ela só se deu conta que aquilo era um abuso quando ela estava numa relação, ela viu acontecer a mesma coisa com a irmã, que era mais nova, e ela já estava por volta dos 12 anos. Foi o momento em que ela quebrou essa barreira para falar, porque até então ela não sabia que aquilo era abuso, ela achava que era carinho que o pai pedia para fazer. Então, qual é o momento em que ela buscou, e isso trouxe consequências severas para a vida dela, mas no momento que ela se deu conta de que tinha algo que ela não conseguia falar, ela foi estimulada ali no primeiro momento por amigos, até chegar a uma ajuda profissional, que no caso ela me procurou, e lembro que nas primeiras vezes ela chorava muito, porque ela precisou elaborar o que aquilo significava. Eu penso que cura nesse sentido não é eliminar o trauma, a marca, né? A cicatriz vai ficar ali para sempre. Mas quando ela começa a recontar a sua história a partir daquele abuso, que ela nem achava que era abuso lá naquelas primeiras etapas da vida,
ela construiu um outro enredo. Assim, hoje ela consegue trabalhar, ela é uma boa profissional e até aquele momento ela não conseguia, por exemplo, deslanchar na carreira profissional dela. Então eu penso em cura nesse sentido, né? É possível com uma ajuda profissional, com uma ajuda também familiar, a família, né? Quando a família percebe e intervém, é muito importante. Aí que entra a minha outra pergunta. Como há sinais, por exemplo, eu consigo perceber sinais na criança ou num adulto que eu posso tentar ajudar? Como perceber esses sinais? Há muitos sinais. O primeiro deles, que é o mais comum, é essa questão que a gente estava falando da educação. A escola, nesse sentido, como ela tem uma função assim, primordial de socialização, além de transmitir os conteúdos, a gente percebe que a criança geralmente se torna mais agressiva. E isso, dependendo da idade em que ela está sofrendo ali o abuso, ela vai refletir com os colegas. Há uma frase comum, né, no meio da profissão, que diz: o agredido reproduz o seu agressor. Uma pessoa violentada, geralmente, ele vai reproduzir a violência. Geralmente, esse é um padrão que a gente observa, principalmente na criança. Então, aos primeiros sinais, né, principalmente na escola, em ambientes de socialização, em que a criança ela se torna um pouco mais violenta, a agressividade, para mim, é uma característica marcante, assim, a gente percebe muito nas crianças. Mas não só. Algumas crianças respondem de forma diferente, elas se tornam mais isoladas, elas não conseguem absorver os conteúdos, porque a cabeça, né, fica ocupada por aquele medo constante, então pode provocar, inclusive, depressão. Né? Hoje você tem vários casos assim, de crianças que se sentem deprimidas, e muitos desses casos por conta de algum tipo de violência. Não necessariamente o abuso sexual, mas um tipo de violência que é comum a criança, ou ela vai para os extremos, né? Ou ela se torna muito agressiva, ou o seu comportamento se torna mais apático, depressivo, alguns chegam a ter pensamentos suicidas, cortes no corpo, né? Essa experiência de pressão psicológica faz com que a criança tente extravasar isso de alguma maneira. Né? Então, a gente tem relatos, né, de crianças que se cortam. E, é claro, isso vai evoluindo para outros tipos de patologia, depressão profunda. Ainda outra pergunta que eu tenho por exemplo, há pessoas que continuam convivendo, pessoas adultas no caso, que continuam convivendo com o abusador, muitas vezes sabendo que, vamos supor, se é o amante, né, ou o marido, sabendo que aquela pessoa está fazendo aquilo. Por que essas pessoas não conseguem romper, mesmo sofrendo com isso, sabendo que a criança ou o filho está sendo abusado, elas não conseguem romper com esse laço que já foi estabelecido? Vou apontar dois motivos assim que para mim são bem evidentes. Um é que geralmente a criança é desacreditada. Quando ela dá os primeiros sinais, e esse é o fator do próprio medo que é imposto a ela. Então, ela aponta os sinais e a gente não dá a devida importância a essas observações que precisam ser feitas. Então, assim, a criança já está submetida àquele medo, né? E às vezes é uma ameaça real, dependendo da gravidade em que o abusador se impõe ali à criança, ele vai dizer: eu vou matar sua família. Né? Se você contar para sua mãe, eu vou matar sua mãe. E o que uma criança não quer é isso, né? Ficar sem os pais, sem a mãe. Então, esse é um problema. Primeiro, da sensibilidade, né? Dos cuidadores, dos pais, dos responsáveis, de perceber que houve uma mudança. Então, aí há um descrédito também por parte né, dos cuidadores, das pessoas que estão ali com os pais. Será que é isso mesmo? Né? Então, é sempre importante ouvir o que a criança está dizendo, no sentido mesmo de... Não de criar já um juízo sobre aquilo, mas de observar como um fator que pode se desenvolver. Outra questão é que muitas vezes as estatísticas apontam também que a maioria dos abusadores são do sexo masculino. Então esse é um outro problema.
Então, pensa que uma mãe, ou uma mulher que tem um companheiro, ela vê aquela situação e ela não dá conta também de sobrepor aquilo ao abusador. Então, assim, acontecem abusos múltiplos em muitos casos. A mulher fica oprimida, né, e ela não dá conta de proteger o filho ali, né, o enteado, alguém próximo que ela esteja. Então, é nesse sentido que fica claro que tem uma relação de poder, né, e ela pode estar escalonada, ela pode ter níveis assim, né? Então a criança se torna mais vulnerável ainda, porque aí ela não tem quem a defenda, né, já que o abusador é o principal arquitetador, né, o arquiteto ali daquela lógica que acaba virando uma lógica de total violência. A gente está conversando aqui no TV Câmara Entrevista sobre abuso sexual infantil. Eu converso com a Ender Borba, que é psicólogo, e ele tem uma grande experiência no tratamento de crianças e também de adultos abusados sexualmente. E a gente vai dar um rápido intervalo, vou deixar o Ender aqui respirar, tomar uma água, mas a gente volta em instantes.